Prezadíssimo telespectador, bem-vindos ao Cidade em Debate. Programa esse distribuído hoje pela TV Guarulhos, localmente, canal 3 da NET, 508 em HD pela Vivo, e agora com este conteúdo também no nosso canal comunitário nacional, a Com Brasil, porque tudo que é bom com o Brasil fica melhor. E hoje nós recebemos o presidente estadual do Democratas, Jorge Tadeu Mudalem, deputado federal, fazendo um balanço sobre o seu mandato. Eu queria saudá-lo em nome das TVs comunitárias. Eu que agradeço a oportunidade, Fernando, de poder estar aqui hoje nesse debate, onde a gente vai fazer um balanço daquilo que nós fizemos aí ao longo do nosso mandato, com projetos que nós, inclusive, relatamos, que é o caso da PEC que vai regularizar, inclusive, a licença maternidade, onde já está praticamente aprovado esse projeto, que vai estender a licença maternidade para a mãe que ganha o bebê prematuro. Aquele projeto que também é muito importante, que é fazer com que as escolas façam os exames de auditivo e visual para as crianças que ingressam no ensino fundamental, projeto que nós também debatemos, aprovamos na Câmara, também está lá, inclusive, finalmente no Senado para ser aprovado e ser mandado ao presidente para ser sancionado, e também projetos de extrema importância, que é aquele que ele, inclusive, serviu de base para o CONTRAN, que é fazer exames periódicos para o motorista da van que carrega as crianças, a van escolar. Então, a cada 6 meses ele tem que passar por um exame periódico e também uma inspeção veicular, fazendo com que essa inspeção diga se realmente o veículo ele está de acordo para transportar as crianças. Então, projetos desse tipo que nós apreciamos dentro do Congresso Nacional e que nós fomos relator e que eu tenho certeza vai beneficiar a população no sentido de melhorar esse, por exemplo, que você faz o exame auditivo e visual para a criança. Muitas vezes a criança tem dificuldade, não porque ela queira, é porque ela não está enxergando ou ela não está ouvindo. Então, é fundamental que esse projeto seja sancionado pelo presidente, que agora ganhou com uma força nova aí, com um quadro onde o Brasil precisa e deve apreciar agora a reforma da Previdência, que nós tentamos, mas não foi possível, até por conta dos entraves que teve no governo do Michel Temer, mas eu tenho certeza que é prioridade desse governo e eu acredito que vai acabar passando essa reforma da Previdência e o país vai voltar a crescer. Uma pergunta sobre essa questão do projeto de lei que faz os exames periódicos nas crianças para detectar se tem um problema visual ou auditivo. Já foi aprovado na Câmara, está no Senado. Isso daí foi uma sugestão minha. Em 1992, eu fui procurado por um advogado que ele, inclusive, ele falou: Tadeu, eu tive um problema com um filho meu, assim, e eu tenho até uma sugestão ali fazer. E eu encontrei agora, no final do ano, eu até nem lembrava desse projeto, e aí eu fui levantar, realmente eu apresentei esse projeto que servia de base, e o Denatran, ele copiou exatamente esse projeto nosso, e hoje é obrigatório a fazer esse exame, tá certo? Que foi, inclusive, um projeto nosso, escrito até por esse advogado, doutor Edmundo. Tem até lá no escopo do meu projeto, eu cito ele, e aí, então, hoje faz parte já das obrigações para quem vai, no caso escolar, para quem vai conduzir de fazer a van. esse exame, ele e também a van, porque as coisas vão se aprimorando. Você sabe que no Canadá, ele não permite você aqui, quando para o ônibus escolar, ou nos Estados Unidos, no Canadá, o trânsito para até descarregar ou carregar as crianças. Então não tem acidente de trânsito com criança, porque a criança ela muitas vezes é atrevida, tá certo?
com toda aquele vigor, ela sai, corre, atravessa na frente do carro, é muito perigoso, mas no Canadá, quando então está carregando e descarregando as crianças, você é obrigado a parar o trânsito. Perfeito. É questão cultural também, né, deputado? Quer dizer, você vai admitindo instrumentos legais para poder promover uma cultura, no caso, uma cultura que priorize, no caso, a criança quando ela vai embarcar na van. Você vê que em Brasília, né, hoje você põe um pé na faixa, o pessoal para. Isso é educação, isso não é no Brasil inteiro. Mas na Europa, nos Estados Unidos é assim, você põe o pé na faixa, o pessoal para. Sim, em São Paulo, se você for fazer isso aí, você morre. Então, mas é questão de educação no trânsito, porque acho que em algum momento Brasília investiu maciçamente na área de comunicação, mostrando os benefícios desse tipo de comportamento. E o público, o povo aderiu. Né? É verdade. Eu acho que agora... Que é o tal da lei que pega e lei que não pega. Mas né? Eu acho que o povo vai se conscientizando, tá certo? Nos Estados Unidos, você para passar de carro na frente das escolas, quando tem o ônibus escolar, é 15 milhas. Então, se você passou disso, você é multado. E a multa é severa. Aqui não, aqui as pessoas nem... Vão passando e o perigo vai ficando no meio das crianças. Então, não pode. Eu acho que isso daí é muito importante, tá certo? Agora, nós apreciamos projetos, esse projeto dessa PEC 181, que vai beneficiar as crianças que nascem, a mãe que tem o bebê prematuro, ela vai ter o bebê. Hoje, ela ficaria o prazo de 3 meses, pelo projeto que nós aprovamos já na comissão, que é terminativo, inclusive, tá certo? Estava faltando um item só e que deve voltar à pauta agora, principalmente com o governo Bolsonaro, que tem dado uma força muito grande na valorização da família, e é isso que o nosso projeto ele versa, é que o tempo que for necessário que a mamãe precisar ficar ao lado do bebê, ela vai ficar. E nós inserimos nesse projeto que a vida começa na concepção. Deputado, eu queria, então, avançar nesse tema, porque me parece que boa parte do seu mandato é voltada para a família e para a criança. Você falou da questão da criança na escola, para detectar a questão do problema de audição e problema de visão, a questão da preocupação no transporte dessa criança com uma van qualificada e um motorista sempre, uma van inspecionada e um motorista qualificado. E teve uma grande celeuma aí, uma grande polêmica a respeito do aborto. Que eu acho que você foi o relator do projeto de lei. Nós não mexemos em nada do que diz o projeto. Eu só vou pedir para a nossa parte técnica diminuir o retorno aqui do áudio enquanto a gente continua. E eu queria, então, pedir para que o senhor fale um pouquinho dessa polêmica. Eu acompanhei pouco. Não mexemos em absolutamente nada. A mãe, quando tem um problema de que ela corre o risco de vida, está mantido. A mãe, quando sofre um estupro, está mantido, tá certo? E o que nós colocamos é que a vida começa na concepção. A partir do momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali já tem uma vida. Hoje você já é possível saber o sexo da criança com 2 meses. Então, nós tivemos, inclusive, questionamentos no STF e que foram favoráveis a nós, tá certo? O PSOL entrou questionando, a pessoa perdeu e a pessoa foi fazer um aborto com 4, 5, 6 meses, tá certo? Na Colômbia. Então, eu acredito que agora com o governo Bolsonaro, com a ministra Damares, eu acho que isso aí ganha força e isso deve passar. E eu não tenho dúvida nenhuma. Que queriam modificar, na realidade, é isso? O texto da lei. Queriam mudar, mas... Dar o direito para a mulher escolher livremente a questão da vida da criança, ou seja, fazer o aborto ou não, e vocês, no nós seu ganhamos grupo, lá, se posicionaram nós ganhamos, em relação a manter... Na comissão nós mantivemos, Aí tinha lá 2, 3 destaques que está em fase final, que eu acredito que deve se retomar agora no governo do Bolsonaro, e eu não tenho dúvida que vai ser aquilo que nós vínhamos propondo já há tempo. Um outro projeto que é interessante também, Fernando, você falou em família, é a adoção tardia. É um projeto que eu apresentei em que facilita a adoção tardia de crianças, porque hoje você, para adotar uma criança, é uma burocracia muito grande.
E, principalmente, ninguém quer pegar crianças com 2, com 3, com 4, com 5, com 6 anos. É uma dificuldade. Então, nós, nesse projeto, nós facilitamos todo esse trâmite, no sentido de que essa adoção possa ser feita e essas crianças que muitas vezes estão em um abrigo, estão em uma determinada órgão da prefeitura ou do estado, elas possam receber esse benefício dessa adoção, fazendo com que essa papelada ela tenha um prazo de ser cumprido, tá certo? E facilita para os pais que querem adotar. Eu não sei, deputado, se o senhor assistiu, acompanhou a questão de uma menina órfã de 8 anos que tinha leucemia e que... Fez até uma cartinha. Você viu? Você acompanhou isso? Eu vi. E o que essa moça que visitava essa menina, e era a única pessoa que visitava 3 vezes por semana, ela dizia o seguinte, ela falava, eu vou fazer de tudo, vou entrar com o processo de adoção, mas eu sei que pela legislação atual, do jeito que está, difícil. Ela falou, eu não tenho chance, porque ela falou assim, ela falou assim, eu não sou casada, e isso, deu lá algumas explicações e falou, eu sei que eu vou tentar, mas eu acho que a minha chance é muito pequena. E aí você via ali um desfecho de uma criança, como você falou, adoção tardia. Já não era bebê, tinha 8 anos de idade. Você tinha ali uma mulher que queria adotá-la, né? Certamente seria uma boa mãe, e a menina veio a óbito sem poder se concretizar esse processo de adoção, exatamente porque é muito burocrático. Ele perguntar, deputado, em que aspectos que o seu projeto de lei ele aborda para facilitar a adoção tardia? Ele facilita completamente aquilo que hoje é uma burocracia tremenda para essa adoção, tá certo? Adoção de estrangeiros também envolve essa questão? Também, tá certo? A gente vê que muito estrangeiro vem, adota aqui, leva a criança, então a gente facilita muito, tá certo? É só entrar no nosso site DEP Jorge Tadeu, colocar até o tema, você vai ver, porque são muitos itens que a gente facilita com que o governo possa estar ajudando nessa linha de você poder estar fazendo esse tipo de adoção. Um outro projeto que também é interessante, que nós avançamos bastante e que a gente tem discutido muito, e a gente vinha agora e a gente viu que o Dória deu muita importância à cortina verde, que foi a maior da América Latina, que ele fez, e hoje a gente passou pela 23 de maio e a gente viu que está completamente abandonado. É aquele projeto do telhado verde. O telhado verde, aonde, principalmente nos grandes centros, nós facilitamos, tá certo? Na aprovação, nós facilitamos inclusive com o benefício das prefeituras beneficiar o IPTU para aquele que implementar com o telhado verde, que é o que o Dória tentou fazer no vertical. Tentou fazer o muro verde, né? O muro verde, que foi o maior da América Latina, né? E que a gente viu que hoje estava faltando uma grande manutenção, abandonado. Mas o telhado verde, ele facilita o quê? Ele facilita naqueles bolsões de concreto puro. Se você colocar o verde, você vai melhorar e vai diminuir e vai gastar menos energia com o ar-condicionado, porque se você pega a temperatura do lado do Bosque Maia, do lado do Parque do Ibirapuera... É mais ameno, tá certo? Porque tem área verde. Se você pega numa zona mais central, ali, Paulista, perto da Avenida Paulista, você vai ver que a temperatura é mais elevada. Então, e além do melhorar a qualidade do ar. Melhorar a qualidade do ar, você vai melhorar o quê? A saúde. E melhorar a saúde, você vai melhorar o quê? O governo investir menos na saúde, por quê? Porque você já está investindo na prevenção, para não ter que gastar então, depois do tratamento. Esse projeto eu acho que é muito interessante, nós aprovamos ele já praticamente. A Sandra Tadeu aprovou ele na prefeitura aqui de São Paulo e que estava para ser sancionado pelo prefeito. E eu acho que esse tipo de projeto, quando a gente fala aí em meio ambiente, quando a gente está falando em preservação de manancial, é importante. É importante porque a gente tem visto as consequências quando você vê aí de tsunami, quando você vê aí aquelas aquecimento global, e aí você vê o que tem acontecido pelo mundo. Muitas vezes a gente não dá bola para isso. Você fala,
não vou... Vai acontecer aqui. Não vai acontecer aqui. Mas tem acontecido essas catástrofes todas porque nós, o ser humano, ele abusou da natureza, tá certo? Então a gente vê aí queimadas, você vê desmatamentos aí, e a gente fala que o Brasil é o pulmão do mundo com a Amazônia, mas a gente fica muito triste e a gente pôde colaborar, e eu já venho colaborando com isso, Fernando, desde quando eu era deputado estadual, a gente preservava essa Mata Atlântica aqui, fazendo com que projetos dessa natureza apresentados no sentido da melhoria da qualidade do ar. São projetos importantes. Eu não sei se é de sua autoria ou se você teve contato com projetos de lei que obrigam próprios públicos, como por exemplo as escolas, a terem possibilidades de captar água da chuva. Você já viu esse tipo de projeto? Isso já existe, né? Inclusive, nas aprovações, quando você vai fazer determinados prédios, que é o reuso. É o reuso da água, isso. O reuso da água. Você vê que as coisas estão se modernizando. Então, hoje você já é obrigatório a deixar o reuso, tá certo? Coisa que não era antigamente. Hoje você tem aí energia solar, que é muito importante. Você tem a eólica, que é uma energia limpa, que também é muito importante. Então, as coisas estão melhorando, mas precisa mais. Deputado, eu queria lhe perguntar sobre, por exemplo, o tema das emendas, depois que elas passaram a ser impositivas, né, por parte do governo. Quando o parlamentar ele diz assim, eu quero que o recurso vá para determinada área, para determinada cidade, para determinada ação. Eu lhe pergunto, durante o seu mandato, desde que essas emendas passaram a ser impositivas, para onde é que o senhor destinou mais recursos? Em qual área o senhor se identifica mais? Eu mandei para várias cidades, e principalmente focando a saúde, tá certo? Onde nós beneficiamos... Santas Casas? Todo tipo de filantropia. Santa Casa, Hospital do Câncer, aqui mesmo na cidade de Guarulhos, nós sempre mandamos para Jesus, José e Maria, o Estela Maris, né? Nós mandamos inclusive esse ano, agora de 2017 para 2018, quase 20 milhões para a saúde aqui para o município de Guarulhos, dinheiro esse colocado no município, dinheiro esse depositado para a prefeitura, que é a emenda do deputado Jorge Tadeu. Eu consegui, só para custeio, 12 milhões, ainda na época era o secretário Sérgio Iglesias, esse recurso foi depositado para a prefeitura de Guarulhos. Nunca deixei de colocar, nunca, em todos os anos eu sempre coloquei recurso para a cidade de Guarulhos, tá certo? E a gente vê que tudo aquilo que a gente faz pela saúde, o muito é pouco, porque é deficitário. A gente vê filas enormes em prontos atendimento, aonde você vai num posto de saúde, está faltando medicamento. Então a gente fica muito triste de ver que a saúde hoje no país está sucateada. Eu tive oportunidade de estar agora, essa semana, com o ministro Mandetta. Falei dessa preocupação minha, porque eu atuo muito nessa área e a gente sabe que quando você precisa, tá certo? Você não tem. Então, imagina aquelas pessoas que moram longe, aquelas pessoas que não têm o benefício. Então, por isso que nós sempre colocamos nas nossas emendas impositivas 80% destinada à saúde. Nós distribuímos em todo o estado de São Paulo e principalmente aqui na região metropolitana, na cidade de Guarulhos, onde eu fiz questão de trabalhar e beneficiar. Até porque a cidade é sua origem, né? É onde eu nasci, onde nasceram meus filhos, onde meu filho é vereador, e também eu quero frisar que a gente conseguiu, junto ao governo federal, várias obras que estariam paradas, até por conta de quando o prefeito assumiu, eu ajudei a tirar a CND, que nem a CND Guarulhos tinha, tá certo? Guarulhos devia muito e não tinha CND. O que é a CND? É o certificado onde tirar o nome de Guarulhos do SPC e fazer com que Guarulhos passasse, de débito, passasse a receber os recursos federais. Nós o fizemos. Guarulhos mandei ônibus para a cidade de Guarulhos, os corredores que hoje estão sendo asfaltados, por exemplo, lá na Santos Dumont, Avenida Santos Dumont, perto do aeroporto. É obra que a gente conseguiu reativar, conseguimos fazer com que aquele viaduto ali perto da Riachuelo, na rodovia Presidente Dutra, que vai ligar, é a Jacopêssego, vai ligar uma parte do bairro do
Presidente Dutra ao Jardim Cumbica, desafogando assim o trevo de Bom Sucesso. Então nós trabalhamos bastante. Então esse balanço que a gente faz aqui hoje, essa prestação de contas do nosso mandato, eu fico muito feliz porque eu consegui trazer recursos para a cidade que eu nasci, cidade que eu adoro, cidade que eu tenho assim um carinho, um apreço muito especial, e eu espero que o prefeito faça uma boa administração no sentido da aplicação desses recursos. Agora, inclusive, a Guarulhos tinha uma dívida grande com a Sabesp, passou o serviço de água para a Sabesp e diminuiu a dívida de 7 milhões para 3,5. Né? Mas eu acredito que o melhor é que, pelo que eu não aprofundei no contrato, mas pelo que eu vi, é que a Sabesp vai mandar mais água para o município, no sentido não de ter mais rodízio de água. Zerar bairros determinados que hoje ainda possuem o rodízio de água. É incabível uma cidade como Guarulhos ainda você ter rodízio de água e não ter a água potável, que é o bem mais precioso que a gente tem. Então, você tem que ter água. Então, você tem bairros aí que ficam 2, 3 dias sem receber e parece que nesse contrato ela vai zerar e também fazer 100% de esgoto, que não tem cabimento hoje a cidade não ter o esgoto tratado. Deputado, momentos finais do nosso programa aqui, em que você faz a sua prestação de contas para a sociedade brasileira, porque esse programa, além de passar na cidade de Guarulhos, também passa em todo o Brasil através da Com Brasil. Como nós dizemos, tudo que é bom com o Brasil fica melhor, que é uma grande conquista dos canais comunitários, a questão do canal comunitário nacional. O senhor também teve muito relacionamento com a área de comunicação, da Comissão de Ciência e Tecnologia. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse seu trabalho para a questão da TV digital brasileira. Nós passamos pela comissão, onde a gente pôde apresentar, inclusive, um projeto muito importante, que inclusive foi aprovado nessa lei de telecomunicação, que é acabar com o roaming. O roaming, o que é? É você pagar quando você sai, se desloca de uma cidade para outra. Então agora em 2019 acaba roaming. Você não vai mais ter mais roaming, você falando daqui, ou falando da Bahia, ou falando daqui de Santos para o Rio. Então isso aí vai acabar. Eu pude contribuir nessa parte e agradecer essa oportunidade que você nos dá, Fernando, de poder estar aqui, e você faz um trabalho muito bonito com as TVs comunitárias, onde nós também pudemos estar lá trabalhando em ajudar você a ampliar esse espectro de levar a notícia, a comunicação para todo o Brasil. Eu fico muito feliz de poder estar falando não só para Guarulhos, para São Paulo, mas para o Brasil, e eu espero que você amplie esse leque agora em breve também com a Sky carregando a TV comunitária, e eu sei desse trabalho que você faz, pude ajudar, fico feliz de poder contribuir, porque você leva a informação. E a população precisa disso, precisa estar bem informada. Espero que o governo Bolsonaro faça um governo à expectativa causada à população, uma vez que ele teve uma votação super expressiva e está causando, inclusive, uma esperança para o povo brasileiro, que foi machucado com CPIs e mais CPIs, com prisões de presidente de Câmara, prisões de ex-presidente da República, de deputados, de senadores, e o Brasil não merece isso. O Brasil tem que crescer, o Brasil tem um potencial enorme, e eu espero que esse governo dê certo, espero que essa reforma da Previdência ela venha a ser apreciada, os pontos que têm que ser ajustados, eles deverão ser, e o Brasil volte a crescer, e esse país é um país que tem tudo para dar certo. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, fazendo esse balanço aqui daquilo que nós fizemos durante esse mandato agora, desses últimos 4 anos, senão a gente teria aqui o tempo inteiro para poder estar falando. E parabenizar você, que leva a informação precisa, a informação que a população precisa para São Paulo, Guarulhos e agora para o Brasil. Obrigado, deputado. Eu queria, nos momentos finais, fazer aqui um depoimento meu, na qualidade de presidente da Associação Brasileira de Canais Comunitários, do seu empenho quando nós tivemos problemas. Porque que acontece? Você tem uma lei que diz que os canais públicos têm que ser carregados. Então, TV Câmara, Senado, Justiça, Universitário e Comunitário.
E é uma guerra para Em você alguns conseguir. momentos as operadoras se negam a carregar alguns canais, em especial os comunitários, os canais universitários também têm muita dificuldade. E aí o que acontece? A gente precisa muitas vezes da intervenção da Anatel ou da Ancine. E aí sempre que a gente bateu no seu gabinete pedindo para que se pudesse fazer uma interlocução com as agências reguladoras, não pedindo nada de especial, mas pedindo para que a lei fosse cumprida, o direito para que os canais comunitários fossem carregados, o senhor nunca se furtou e sempre, inclusive, em determinados momentos, se colocou à nossa disposição de ir diretamente nas agências para conversar com as autoridades reguladoras para dizer o seguinte: olha, isso aqui não é uma lei, então vocês precisam fazer com que a lei seja cumprida. Porque, infelizmente, deputado, eu digo isso com muita tristeza, as coisas não andam no piloto automático no Brasil. Não. Se você não forçar, não empurrar, não pressionar, infelizmente as questões não andam. E eu dou aqui esse depoimento de que o senhor, sempre que instado pelos canais comunitários para poder ser cumprida a lei, o senhor sempre nos ajudou e eu lhe agradeço de público. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço a você que não é um apresentador, você é um amigo. Um amigo que eu tenho assim um carinho, um apreço muito especial. Sempre que você procurou, a gente procurou atender, porque tudo aquilo que você pediu nunca foi para si, mas foi assim para o bem público. E você, como um dos dirigentes da TV comunitária do Brasil, tá certo? E que remodelou, inclusive, esse sistema e deu uma agilidade grande. Então, eu acho que é obrigação nossa, como homem público, de poder estar atendendo. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui ao teu lado, meu amigo, tenho um carinho, um apreço muito especial por você e por tudo aquilo que você faz, porque você faz com muita honestidade e transparência. Então, eu agradeço essa oportunidade de poder estar aqui ao teu lado. Obrigado, agradeço muito e agradeço a você, telespectador, que esteve acompanhando esta nossa programação especial do Cidade em Debate, mostrando o trabalho do mandato do deputado Jorge Tadeu Mudalem. Na sequência, você continua, para quem está em Guarulhos acompanhando pelo canal 3 da NET e o 508 em HD, a primeira TV comunitária do Brasil em HD, e quem acompanha pelas TVs por assinatura, no Brasil inteiro, acompanha pelo canal 28 da Oi TV, a Com Brasil. Então fiquem ligados na nossa programação. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.